Salve galera, tamo de volta, Paulada tá de volta, moçada. Agora nós vamos falar uma questãozinha linda da FUVEST de 2019, a primeira questãozinha de botânica, falando sobre estrutura floral. Bicho, uma questão linda, vai ser show de bola, tenho certeza de que você vai adorar. Então vamos nessa? Ó, eu vou apresentar a tela aí pra vocês estão observando aí a questão, né? Consequentemente, vamos nessa, né moçada? Eita, que beleza, que questãozinha boa. Diz assim, ó... Os esquemas mostram cortes longitudinais de flores de duas espécies diferentes, A e B. Como vocês podem observar, nós estamos observando aqui, ó, na espécie A, uma planta, ou melhor, uma flor que tem a corola. Paulada, o que é a corola mesmo? É o conjunto de pétalas. Uma corola bastante alongada. As anteras, moçada, que são essas estruturas que estão vinculadas à produção do grão de pólen, que é a estrutura masculina, portanto, são menores, né, quando comparados com a estrutura feminina. Esta aberturinha chamamos de estigma, né? O estigma é a aberturinha do pistilo. Então, ó, toda esta garrafinha aqui, ó, que vai até dentro aqui do ovário, ó. Isso aqui, moçada, fazendo parte, portanto, o ovário também, esse estilete e aqui o estigma. Isso tudo é a estrutura feminina chamada de pistilo. Muito bem. A estrutura masculina, como já citado, a antera, mais o filete, que seria essa hastezinha de suporte, né? Aqui na antera produz o grão de pólen. Néctar, parênquima nectário, é um tecido que produz uma substância que tem como fator alimentar a sacarose, portanto adocicado. Cálice, correspondendo aqui, moçada, ao conjunto de sépalas e mais uma vez o ovário, que é a estrutura do pistilo. Tudo bem? Claro que na estrutura A, as corolas bem alongadas, os estames, ou melhor, as anteras abaixo do estigma. Na flor B, a corola mais curta, né? As anteras e consequentemente estão bem acima da estrutura feminina, que é o estigma, portanto, da abertura da estrutura feminina, que é o estigma. Portanto, moçada, tá aí a identificação da estrutura A e B. Bom, baseado nos elementos listados na figura, responda ao que se pede. Item A. O que ocorre com o ovário após a fecundação do óvulo? Moçada, o lance aqui agora é o seguinte, então vamos lá, bicho. Agora nós vamos responder essa questãozinha bonitinha para que você possa identificar com o Paulada. Moçada, quando a gente fala no quesito o que acontece com o óvulo pós a fecundação da flor, primeiro que é interessante que você entenda comigo o seguinte. No caso das angiospermas, não claro que somente nelas, mas especificamente por ser questão de angiosperma, o grão de pólen ele pode ser carregado por uma diversidade imensa de fatores. Pode ser pelo vento, anemofilia, pode ser por insetos, entomofilia, por pássaros, ornitofilia, por morcegos, quiropterofilia, portanto até mesmo por molusco, malacofilia. Moçada, quando este grão de pólen ele cai exatamente nessa estruturinha aqui, ó, perfeito? Ele promove o crescimento do tubo polínico e a partir daí os gametas masculinos vão fecundar lá dentro do ovário uma estrutura denominada como óvulo. E este óvulo fecundado dá origem, portanto, à semente. Legal. A partir do momento que a semente está pronta, aqui dentro, ó, aqui dentro, eu tô fazendo um xizinho aí para você ver, ó, aqui dentro do ovário existe uma semente. Este embriãozinho que está dentro da semente, moçada, ele começa a secretar um hormônio chamado de AIA, que permite com que a parede ovariana comece a alongar, crescer estas células, tornando-se em algumas das várias situações em paredes bem suculentas, carnosas, que é o que nós denominamos como sendo fruto. Ah, que beleza, Paulada! Portanto, lógico que nós vamos identificar aqui. Então, olha lá, moçada, o que ocorre com o ovário após a fecundação da flor. Então, o ovário sofre um desenvolvimento, permitindo, portanto, a formação da estrutura que nós denominamos como sendo o fruto. Paulada, tem outro nome? Sim, você pode chamar de pericarpo, caso você queira. Tudo bem? Então, item A, plenamente respondidinho. O que ocorre com o ovário após a fecundação? O ovário desenvolve, permitindo a formação do fruto. Ponto final. Belezinha? Ótimo. Galerinha, então item A nós já excluímos aí, ó, e portanto já está resolvido, já garantimos o pontinho. Item B. Considerando-se que a autofecundação seja possível nas duas espécies, então tanto a espécie A quanto a B podem se autofecundar. Em qual delas este mecanismo de fecundação é favorecido? Justifique. Moçada, vamos lá. Em qual delas? Ó, na flor A, nós encontraremos as anteras, que são as estruturas produtoras de grãos de pólen,
bem abaixo, ó, bem abaixo. Existe uma diferença H aqui, ó, nessa altura, bem abaixo. Então, ó, dificilmente, moçada, o grão de pólen que está aqui não vai sair voando e saltar aqui dentro. Então, acaba dificultando mais. Até é possível. Por exemplo, um inseto está saindo e acaba deixando cair aí um grão de pólen no estigma. Então, o bico da ave, quando entra, quando está saindo da corola, cheio de grão de pólen, pode permitir que caia. Mas enfim, a autofecundação na espécie A é mais dificultosa, pois a antera é bem mais baixa. Galera, sabe como é que chama esse mecanismo que está representado aí na flor A, da antera ser mais baixa que a abertura da estrutura feminina chamada de estigma? Moçada, isso recebe o nome de olha lá, ó, heterostilia. Eita, que beleza, Paulada. Então, heterostilia é o nome do mecanismo que dificulta a autofecundação de uma flor díclina. Flor díclina é aquela que tem os dois órgãos reprodutores, masculinos e femininos, na mesma estrutura floral. Joia? Moçadinha, nós temos outros casos de mecanismos que evitam a autofecundação, como a ercogamia. Entre a antera e o estigma cresce um tecido vegetal, uma barreira que impede com que o grão de pólen caia dentro do próprio estigma. Uma outra também chamada de dicogamia, os gametas, ou melhor, as estruturas reprodutoras masculina e feminina, elas amadurecem em momentos diferentes. Portanto, quando tem grão de pólen, o óvulo não está maduro. Ou quando o óvulo está maduro, que está lá dentro do ovário, o grão de pólen ainda não foi formado, então não tem autofecundação. Entendeu? Tem até esterilidade. Como assim? O gameta masculino, ou seja, o grão de pólen produzido por uma flor, ele não é reconhecido pelo óvulo da mesma flor. Olha, incompatibilidade, né, moçada? Isso mesmo, existe essa incompatibilidade. Mas enfim, todos aí citados para vocês. Galera, tudo bem? Então vamos lá. Então agora respondendo a questãozinha. Agora vamos para o item, para avaliação da flor B. Então da flor A nós vimos que dificulta o processo de autofecundação. Na flor B, olha só, moçada, como é bem diferente. A antera que eu estou indicando aqui para você, ó, ela está localizada bem em cima da abertura da estrutura feminina chamada estigma. E, portanto, isso favorece o processo de autofecundação. Então, ele pede para que nós justifiquemos. Primeiro, qual a espécie? É a espécie B, estou respondendo o item B. É a espécie B porque nessa flor, a antera ela está acima, bem acima da estrutura que permite a introdução do grão de pólen e crescimento do tubo polínico, que é o estigma. Tudo bem? Então isso favorece a fecundação, a autofecundação. Eita, que beleza, moçada! Dessa forma, nós conseguimos, de fato, também responder o item B. Agora vamos lá. Item C. Dada a morfologia da flor da espécie A, cite um animal nectarívoro, ou seja, que se alimenta de néctar, que poderia polinizá-la. Moçada, que poderia polinizá-la? Puxa vida! Ele pede ainda, justifique sua resposta, levando em conta uma adaptação desse animal relacionado à capacidade de polinizar dessa flor. Então vamos lá. Moçadinha, observe a flor A. Por mais que tenha alguns rabiscos ali, não se preocupe não, dá pra gente identificar. Ela tem uma corola bem alongada, um tanto quanto até que fina. Galera, pássaros com bicos finos e alongados são favorecidos para realizar a polinização e, portanto, se alimentar deste néctar que está lá na base da flor. Então, qual seria a resposta? Poderíamos citar o beija-flor. Ele pede para que nós citemos um animal nectarívoro. Então, o beija-flor, ele enfia o seu bico bem fininho, alongado lá na corola e vai até lá na base dela e lambe aquela região onde tem o néctar. A partir daí, então, a corola alongada com a condição de ter um bico fino também alongado, isso favorece o mecanismo de polinização. Paulada, como é que chama isso na evolução? Chamamos de coevolução, quando os organismos evoluem juntos. Portanto, respondendo a sua pergunta do item C, qual o animal nectarívoro que pode estar aí relacionando com a polinização? Beija-flor. Ótimo. Ele pede assim, ó, justifique sua resposta levando em conta uma adaptação desse animal relacionado à capacidade de polinizar dessa flor. Bico alongado e fino, associado à corola, que também
tem um aspecto alongado. Pronto, moçada. Dessa forma, nós conseguimos aí responder a primeira questãozinha da FUVEST de 2019. Espero que você tenha gostado. Show de bola? Valeu, galera. Um beijo no seu coração. Vou voltar aqui para mim. Espero que você tenha gostado. FUVEST 2019, revisão, resolução das questões. Hoje, moçada, começamos com a B1. Valeu!